Criar realidades em sua cabeça é algo extremamente confortável, não é mesmo? Pois o fato de não estar vivendo a real sempre será mais atraente. Não. Na realidade imaginada, tudo na verdade dá certo. Seja você sendo o vilão, o mocinho, mas sempre é como você imagina. A verdade é que qualquer coisa praticamente é mais atraente que a própria realidade. Mas o que é e por que isso acontece, né? E vamos lá, essa é uma experiência própria, né, que me afeta muito. Né? Entretanto, eu percebi que criar essas realidades, é, a questão de você tentar ficando, né, ficar tentando entender ou ver sentido na vida, me afeta bastante, me afeta muito, né? Seja desde os estados de letargia até transtornos de devaneios excessivos, enfim. E é algo que pode estar acontecendo com você. Você não faz a mínima ideia ou nunca tentou relacionar uma coisa com a outra, né? O que tem a ver com o vídeo, sentido da vida, com isso? Vocês vão entender, né? Carl Rogers já dizia: os sentimentos e pensamentos defensivos que nos acometem, quando a realidade não é correspondente às nossas ideias pré-concebidas, geram uma interpretação limitada e artificial da realidade, né? Transtornos de devaneios excessivos é o nome desse acontecimento, que faz você viver algo que não é real, mas que ele seja extremamente vívido, né? Com personagens, histórias, sensações, né? Sentimentos muito bem desenvolvidos. E por que isso acontece, né, bastante com pessoas que possuem esse tipo de transtorno? Bom, simples na verdade, né? Pelo prazer de fazer e viver essas histórias, pois é uma ilusão, muito coeminente que sempre vai ser melhor que a realidade, né? Pelo simples fato de ser como você sempre espera, né? No centro do seu próprio mundo, como protagonista de tudo o que acontece, né? Tudo à sua volta, tudo gira em torno de você. Mas você não tem controle disso. E quanto maior o desejo, mais frequentemente isso acontece. Pois é muito imersivo, né? Ou seja, você vai planejar ações futuras, né? Reviver momentos do passado, e a história vai se alternando para se tornar aquilo que deseja, bom, ou como gostaria que fosse, né? É normal ter devaneios, é claro, né? Ou letargia, que é o que eu sempre tenho, né? É. O problema, assim como tudo nessa vida, é o excesso. E ele está muito atrelado, né, à imaginação e, consequentemente, à criatividade, né? É mais comum em pessoas diagnosticadas com TDAH, né? Que hoje em dia virou febre falar que tem TDAH e não sei o que, às vezes é TDA, às vezes é só algum tipo de outro déficit, não necessariamente TDAH, né? Mas ele é mais comum, né? Acontece mais em pessoas diagnosticadas com TDAH, né? Com autismo e com esquizofrenia. E naturalmente, as pessoas com TDAH por padrão já viaja, né, muito mais que as pessoas que não foram diagnosticadas com TDAH. Então, como eu já disse, o problema é o excesso, né, e principalmente esse excesso em pessoas com depressão, pois a mínima realidade criada ali na cabeça vai ser mais agradável, mais atraente que a vida real, né? Porque vamos lá. É muito mais fácil essas histórias, esses devaneios, esses estados de letargia que você se imagina em uma posição, em uma coisa específica. É muito mais fácil, é muito mais atraente, porque a realidade ela é dura, sabe? A realidade, ela. A maioria das pessoas vai falar que ela não é justa. E isso é um tema para outra discussão, né? Mas o com que faça com que você queira fugir exatamente para esse tipo de coisa, né? Fugir da realidade. Isso tem diversas maneiras de fazer isso, né? Seja por fugir usando drogas ilícitas, né? Seja uma maconhinha ali ou algo mais pesado, álcool também. A minha experiência individual é com álcool. Eu vou citar isso para vocês, né? Tem com livros também, né? Você vai ler muitos livros para fugir da realidade, mesmo que seja por um momento curto, né? Enquanto você está lendo ali, porque aquela realidade ali que você está se adentrando na história é muito mais atraente que a sua vida, que a vida real, né? E a gente pode trazer esse exemplo para diversas outras coisas. Nicotina, não só necessariamente o cigarro, né? Tabaco, alcatrão e etc, mas com pod, com vape, com narguile. Claro, não é algo que vai te fazer viajar, mas vai te acalmar, né, por conta da nicotina.
E a gente pode trazer isso para várias coisas. Eu, por muito tempo, fugia da realidade, tanto com jogos quanto com álcool, né? É mais como você parar pra pensar em álcool, mas jogos me tiravam da realidade por um momento muito bom. Porque eu tô concentrado ali num CS da vida, num Valorant, sei lá, em qualquer outro tipo de jogo, multiplayer, com que faça que você tem que pensar, né? Então, xadrez, eu jogava muito chess online, né? Chess online. Então, jogos também me tiram dessa realidade. Se eu mostrar minha Steam, minha Epic Games, minha Uplay aqui, sei lá, minha EA Games pra vocês, minha conta do Xbox também, vocês vão ver o tanto de jogo que eu tenho, não só em mídia física, mas principalmente digital, né? Então, eu sou um grande apreciador de jogos. Eu jogo tudo, velho. Tudo lançou, eu compro e jogo, sabe? Mesmo que eu demore um tempinho pra comprar, como o exemplo do Hogwarts Legacy, eu demorei 5 meses depois do lançamento pra comprar, porque nem sempre tenho dinheiro, mas evidentemente eu sempre acabo comprando, né? Porque é uma das maneiras que eu utilizo pra fugir da realidade. Então, enfim, vamos dar continuidade, né? Mas tem diversas maneiras de fugir da realidade. E esses são apenas alguns exemplos que eu citei pra vocês. Então, até hoje, né? Até hoje, sim, 2024, eu tenho muitos devaneios, né? E muitas vezes eu acordo e percebo que eu estou em estado de letargia. Isso me incomoda muito, porque não é bom, né? Tá que no momento que ali é agradável, mas depois você vê que nada daquilo foi verdade, incomoda. Porque é como se fosse um sonho. Sabe aquele sonho que você. Não sei se vocês já tiveram isso, mas você sonha com a vida feita, sei lá, com sua carreira profissional, você com um estado financeiro legal pra te condicionar a liberdade, você conseguindo fazer o que quiser na hora que quiser, sem nenhuma limitação, sei lá, com família, tudo, sabe? Tendo seu filho, sua família, sua casa, suas coisas. Aí você pega e acorda. Puf. Nossa, então era um sonho, que tristeza. É a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa. Mas eu tenho os pés no chão, sabe? E sei que aquilo não é real. Então todos deveriam entender que isso não é real. E dificilmente tudo aquilo que imaginei ou que vocês imaginaram irão se tornar realidade, né? Mas eu também vou chegar nessa parte, pois ações, falas e sentimentos de todos envolvidos no estado de letargia, né? Ou no transtorno de devaneio excessivo, na verdade, é a forma como eu imaginei aquilo. Não é real, né? Porque tudo, sentimentos, falas, ações de todos os envolvidos nos sonhos, né, nas letargias, etc., são a minha perspectiva, ou seja, é a sua perspectiva. É a forma como eu, ou a forma como você gostaria que agissem, que fizessem, que falassem. E a realidade não é assim, né? E se está tendo qualquer tipo de problema relacionado a esse ou algum parecido, por favor, por favor. Eu sei que eu não sou ninguém, mas escute esse conselho. Busque um psicólogo, um psiquiatra, um profissional efetivo o mais rápido possível. Pois quanto mais rápido recorrer a um profissional, né, para resolver isso, melhor vai ser. Mas, enfim, mudando bastante a vibe do vídeo, pois eu não quero trazer um vídeo específico sobre transtornos de devaneios excessivos, né? Mas eu trouxe para vocês assimilarem, porque na minha experiência individual, isso estava muito atrelado à minha depressão, à minha ansiedade e à forma como eu via o sentido da vida. Se eu via um sentido na vida, né? Então, eu gostaria de começar na reflexão e mostrar uma perspectiva para vocês, pois eu acredito que isso também está atrelado à vida ser chata e temos que entender por que esse tipo de pensamento acontece. Afinal, qual o sentido da vida? É polêmica, né? É bem polêmica essa frase, né? Subjetivo, enfim. Pra que eu vou querer viver a vida ela sendo extremamente chata se ela não tem um sentido? E mesmo que eu encontre, porque é subjetivo, no final tudo vai ser em vão, porque a gente não vai estar aqui. Então, de fato, vale a pena viver isso, sabe? Eu vou trazer uma história pra vocês, né? Que é uma observação importante a fazer. Que algum tempo atrás eu tava assistindo um vídeo do Tinoco, pra quem conhece aí, né? Ficou bem famosa com os vídeos curtos, né? Tinoco, do canal Tinoco no TV, né? E era sobre Van Gogh, né? Eu sou um grande fã do Tinoco, aprecio muito o trabalho dele. E tem algo muito importante sobre a história que ele contou do Van Gogh que eu gostaria que vocês soubessem, que vocês refletissem, vão atrás do canal dele, vão atrás da história de Van Gogh mesmo e reflitam sobre isso, né? Vamos lá. Van Gogh, antes de ter o colapso mental e cortar a sua própria orelha,
ele desenhava lindas pinturas, onde as pinturas que ele mais gostavam eram as pinturas abstratas, né, que não refletiam a realidade. E essas pinturas eram as pinturas onde mais tinham o amor por parte do artista, né? E após viver um momento de desgraça e ter o colapso mental, porque, bom, claro, nem todo mundo conhece a história de Van Gogh, mas ele teve um colapso mental, né? Ele ficou louco. Ele, colapso mental, né? A gente não fala ficou louco. Ele tem o seu mundo e a sua vida consumido pela realidade, né? E ao cortar a orelha em um dos seus surtos psicóticos, ele vai ao médico. E ao chegar lá, né, ele faz uma das suas mais conhecidas obras, né, que é o autorretrato com a orelha cortada. Esses que vocês estão vendo. E ele fez outro retrato, né, que ao fundo desse retrato dá para ver um retrato, né, que tem duas mulheres, um Monte Fuji do Japão, né, no fundo, e ele era o dono dessa tela que vocês estão vendo aí agora, cujo nome é Geishas em uma Paisagem. E o segundo elemento é o cavalete, com um quadro em branco, né? O que sugere a perca do poder criativo por parte do artista, né? Pintando e retratando apenas o que vê ou vive, simplesmente pintando a realidade. Ou seja, Van Gogh estava vivendo a realidade, né? Mas esse é o problema. Viver a realidade não é fácil. Entretanto, isso faz com que ele tenha consciência do que é real. Com isso, em uma bela noite, Van Gogh olha pela janela do seu quarto e vê uma noite estrelada. E pinta o quadro mais famoso do artista, né, sendo a principal obra de Van Gogh. E aconteceu que Van Gogh, ele não gostou da obra. Sim, a obra mais famosa, a principal obra do artista, ele não gostou. Pois não representava o que ele olhava, como a lua, Vênus ao fundo, né, e o vilarejo, que nem sequer era visível aquela distância. Muito se fala que pode ter feito, né, essa obra na janela do quarto do seu hospício. É o que fez com que as obras dele fossem boas, né? Mas na verdade o quadro ele é maravilhoso justamente por conta de ver a realidade, né? Ele não via beleza na realidade. Por isso que ele amava suas pinturas abstratas e odiavam essas mais realistas, né, que retratavam a realidade. Mas agora ele conseguiu ver beleza onde antes não via, e é a beleza na realidade. A beleza nas obras de Van Gogh não está na sua loucura, e sim na beleza do homem conseguir enxergar a beleza da realidade e aprender a amar ela, né? Isso é o incrível. Um homem que antes não gostava da realidade, só gostava de coisas abstratas, passa a amar a realidade do jeito que ela é e não gostar dessas pinturas abstratas, né? Então, enfim, essa é uma reflexão para fazer para vocês. O mais difícil que seja a situação que você esteja, ame a realidade, sabe? Enfim, sonhos não são reais. Todavia, basta apenas você correr atrás para realizar eles. Em caso de construção de carreira pessoal e profissional, não adianta desejar e sonhar com a realidade que não existe, se você não está fazendo nada para construí-la. Ansiedade e procrastinação andam lado a lado. Mas por conta disso, deixar de construir seu caminho, tipo assim, é algo extremamente ruim. O tempo é uma ampulheta que gira para um único lado. Ele não volta, ele só gira para um lado, e não tem como você recuperar. Todo mundo, evidentemente, que desperdiça seu tempo vai se arrepender uma hora e não tem como recuperar esse tempo. Ao passar o tempo e deixar de viver por conta disso, é meio burro. Você não acha? Mal vivemos, a vida mal começa de fato depois dos 18, 19, 20 anos. Ou seja, praticamente um quarto da sua vida. Somando que vamos colocar que a média é 80 anos de idade, se a vida começa de fato depois dos 20, a gente vive até os 80, ou seja, um quarto da nossa vida. Ela começa de fato depois de um quarto da nossa vida, né? A verdade é que nem temos tempo para isso. Isso é um paradoxo, né? De ter tempo e não ter tempo, mas eu vou chegar aí, né? A gente nem tem tempo direito para nada. E principalmente para deixar de viver e realizar certas coisas que lhe agrada. Ame o mundo, independente dos defeitos. Na verdade, não é defeito, porque é real. E se é real, é belo. Afinal, a realidade é a realidade. Ela não é boa, mas ela também não é ruim. Ela é apenas ela mesma.
Tudo é sobre perspectiva. É importante lembrar que todos, sem exceção, todos nós temos problemas. E sempre vamos ter. E mesmo que esteja bem, sempre vai aparecer algo, né? Ou seja, outro problema novamente para nos derrubar, deixar cabisbaixo. Mas o Nietzsche já dizia algo muito importante. Se você tem um problema que tem solução, por que se estressar e se preocupar com isso? E se o problema não tem solução, por que também vai se estressar e se preocupar com isso? Afinal, o problema não tem solução. Ou seja, em nenhum dos casos não faz sentido se estressar com isso. Se o problema tem solução, você não vai se preocupar, se estressar, porque tem como resolver. E se não tem como resolver, por que você vai se estressar e se preocupar sabendo que não tem como resolver? Entende? Assim como ansiedade, ou boas ideias, ou ideias ruins, elas sempre vão passar. Assim como o tempo. Isso não tem como mudar. Afinal, até porque esse conceito de tempo é criado pela gente, né? Pelos humanos. E deixar de viver e aproveitar momentos por conta disso, ao longo dos anos, esse tempo vai lhe fazer falta. Vai lhe fazer falta. E não vai ter como você recuperar. Eu já tive muitos problemas, né? A vida inteira, na verdade. Mas vou citar especificamente uma fase ali pelo ensino médio. E eu literalmente bebia todos os dias. De ficar muito ruim. E olha que eu preciso de muito, muito álcool para conseguir fazer o mínimo de efeito em mim. Eu tenho uma tolerância absurda a álcool, né? E o fato de eu estar bebendo bastante, tipo, absurdamente, me fazia por um período momentâneo esquecer da realidade, dos problemas, dos traumas, de tudo, né? Todavia, não dava mais para viver dessa maneira. Eu percebi e cheguei à conclusão que eu preferia viver a realidade, mesmo com tudo acontecendo de ruim, do que viver essa realidade na minha cabeça que não existia, né? Eu posso até esquecer de tudo por um curto momento, enquanto bebia, mas os problemas continuavam lá. Eles não iam deixar de existir por conta disso. Eles continuavam lá. O álcool passava, tava tudo lá. Eles não iam deixar de existir. A realidade que criei na minha cabeça não fazia sentido. Na real, que viver uma mentira não faz sentido. Mas essa é a realidade. E todos devem aprender a aceitar ela, dependente de qualquer acontecimento. Desde a perda de alguém próximo, né, ou com que você tinha compaixão, a perca de um amor, ou de um bem material, ou de qualquer outra coisa. Afinal, essa é a realidade. E quanto mais rápido entender e aceitar ela, mais fácil será. Inclusive, eu vivo me observando, pois eu sempre vivo criando realidades inconscientemente na cabeça, às vezes até conscientemente, porque, como eu disse, é mais agradável. Por exemplo, é um exemplo qualquer aleatório. Amanhã eu vou no banco e fazer X coisa, e eu penso como eu vou chegar lá, o que vou falar, o que vão me responder de volta, o que eu vou responder e tudo mais. E acabo criando a realidade inteira já vivida na minha cabeça que ainda nem aconteceu. Isso com diversas coisas, sabe? E, sei lá, vou apresentar, vou fazer administração de alguma aula na faculdade. Eu já penso que vão me perguntar, baseado nisso aqui que eu falar, vão me perguntar isso, eu vou responder isso, que blá 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 blá. Sabe? É muito ruim. É lógico. Pois não é como você imagina. E dificilmente vai ser. O que acaba gerando uma frustração, né? Aí é aquilo de decepção, frustração e expectativa. Sabe? Você tem uma expectativa, não vai suprir, porque não é a realidade. É como eu gostaria que fosse, não como é. Sabe? Então vai acabar me frustrando. Com essa frustração, eu não vou conseguir alcançar o que eu planejava, ou, enfim, o que vai me gerar uma decepção, né? Seja comigo mesmo ou com a vida. Entende? É complicado. Complicado. Não se grude na realidade que não exista, entenda? Perceber que o mundo ao nosso redor de fato existe e que não se concentra em nós é algo muito bom. Sim, o mundo existe e não se concentra na gente. Já existiram bilhares de anos antes de nós, antes de você. E vai existir mais bilhares de anos depois de nós. Depois de você. Depois de você morrer, o mundo vai continuar existindo. Vai continuar vivendo normalmente. Não estamos no centro de tudo. Não nascemos predestinados a nada. Isso é belo. Se permita fazer o que se sinta à vontade. E o que de fato gosta ou ama. E se não descobriu ainda, dá tempo de descobrir. Ah, mas você falou que não tem tempo. A gente não tem tempo, mas a gente tem tempo para se descobrir. Então,
Se está muito ansioso para o seu futuro, se você consegue olhar para o seu futuro e se enxergar com a vida feita, família, bens materiais, metas, objetivos, propósitos sendo alcançados, para que isso possa acontecer, tem que focar no seu presente e atrás de tudo isso que almeja. O seu futuro é a consequência das ações do seu presente. Entende? Se o seu presente não mover, irmão ou irmã, seu futuro tá lá, ó, parado, sabe? Ele não vai acontecer o seu futuro porque você não tá movendo o seu presente, sabe? Depressão é a gente focar no passado, ansiedade é a gente focar no futuro. Só que pro nosso futuro acontecer, a gente tem que focar no presente. É isso que tem que acontecer. Claro, nada com excesso, porque o excesso em tudo faz mal. Você não tem que deixar de imaginar seu futuro. Você não tem que deixar de lembrar suas experiências passadas, mas focar em tudo isso não basta, sabe? Se você só quer, deixa eu viver o momento porque a vida é curta, não. Você tá focando no presente. Demais, em excesso, o que vai gerar problemas. Você tem que trazer os acontecimentos do passado, experiências, aprendizado, sabedoria, ver onde você quer chegar no futuro e lutar e batalhar para isso. Entende? Então, enfim, esses dias eu tava fazendo um artigo sobre tempo. E eu cheguei a citar, né, a média brasileira de tempo que as pessoas ficam no celular por dia. Que chega a ser de 9 horas e meia. Isso é absurdo, né? 9 horas e meia por dia aqui no Brasil. E é mais que um terço do dia apenas no celular. Pois é algo prazeroso. Vídeos curtos te enchem de dopamina. Né? Um Instagramzinho ali, o Reels, o Shorts do YouTube, o Kawaiizinho, sei lá, o TikTok, ou... enfim, te enche de dopamina, dando uma recompensa instantânea, uma atrás da outra. E o tempo passa de forma imperceptível. Você nem nota. O tempo que já é curto passa de maneira tão rápida que nós nem percebemos. Inclusive você aí, vai nas configurações do celular, dos aplicativos e vê quanto é sua média diária. Você está investindo o tempo de você no lugar certo. Claro, a gente tem que ter nossos momentos de descanso, utilizar a rede social e tal, mas em excesso absurdo assim, não. Não. Faça um questionamento, uma reflexão com vocês mesmos. Vocês não precisam, se quiserem comentar, eu ficarei muito grato, né, comentar sobre isso, porque gera engajamento e a gente aprende um com o outro. Né, se quiserem comentar a média de tempo que vocês gastam em rede social por dia, seja YouTube ou qualquer outra coisa. Mas é porque a gente quer ver, fazer exercício de reflexão, se tanto eu quanto vocês estão investindo o tempo certo, né, da gente, investindo o tempo da gente no lugar certo. Né? Como Nietzsche já dizia, quando você olha muito tempo para o abismo, ele olha de volta para você. Mas a questão é, você tem uma certeza. É complicado a gente falar de certeza, né? Certeza absoluta, né? Porque se a gente tem certeza que a gente vai morrer, a gente deveria saber qual que é a hora, né? Mas isso é outro questionamento que eu não vou adentrar aqui, né? Mas se a gente tem uma certeza, é a da morte, né? Ela é a mais pura essência da natureza. Porque já nascemos com essa nossa concepção e tudo na vida é baseado na morte. Mas aceitar e entender que tudo um dia vai acabar é difícil, é muito difícil. Entretanto, deveria ser aceito de maneira bem mais fácil. Para pra pensar que tudo que você fez, conquistou, as experiências, memórias, sentimentos e tudo vai se perder. Mas, na verdade, isso é o que muitas pessoas falam, mas na minha perspectiva essa é justamente a graça. Tente enxergar como save game, o quão longe você consegue ir nele, sabe? E a quantidade de experiências e momentos que conseguiu acumular naquela run, naquele save, sabe? É uma analogia muito nada a ver, mas que faz sentido. É importante entender que nem tudo que é felicidade é positivo, assim como nem tudo que é negativo é ruim. Na verdade, na maioria das vezes é do algo ruim que você vai extrair um aprendizado para te fazer evoluir e amadurecer mais e mais. Por isso, é importante sempre enxergar o corpo como, na verdade, o copo meio cheio. Vou até mudar de analogia. É muito importante você enxergar o copo sempre meio cheio, porque todo acontecimento ruim dá para extrair algo de bom. Absolutamente todo acontecimento ruim. Nada lhe pertence mais que seus sonhos, já dizia Nietzsche. Eu sei que não pedimos para nascer. Simplesmente de uma hora para outra nós começamos a existir por conta da consequência de dois adultos. E a realidade já vem nos afrontar desde cedo. Mas justamente por isso que ter consciência da realidade é tão importante. Temos que amar a realidade porque ela é o real. E, gente, a real que a vida é maravilhosa. Você só sabe o que é bom porque já sentiu mal. Você só sabe o que é legal porque
Já sentiu ruim, o que não é legal. Só sabe o que é felicidade porque já sentiu tristeza. Só sabe o que é amor porque já amou, foi amado, vice-versa. E assim por diante. Essa é a realidade. Não sentir o que não é bom, como de fato, se não sentir de fato o que é mal ou o que é ruim, como vai saber o que é bom? Nós precisamos disso, é tudo questão de percepção. E sem a percepção, nunca saberíamos de nada disso. Independente de todo problema, Nietzsche já dizia: o que não me mata me faz mais forte. Tudo na vida, tudo, é verdadeiro e falso ao mesmo tempo, né? Tudo é neutro. Quem dá a perspectiva para cada acontecimento é nós, seres humanos. A vida é como tem que ser. E não é porque desejamos muito algo, acreditamos em algo, que aquilo vai se tornar real. A vida não é mágica. E simplesmente, com a sua grande vontade de realizar algo, ele vai se concretizar. Não, não é assim. Na verdade, é o que está disposto a fazer, quanto está disposto a pagar das suas noites de sonos, da sua sanidade mental, de tudo. Quanto você está disposto a pagar para conseguir realizar aquilo que deseja. Ou seja, o que verdadeiramente importa é o agora, é o presente. Uma das frases que vi em um vídeo do Hamlet Art, né, é o seguinte: o agora é a única verdade. Focar demais no seu passado e no futuro não vai resultar em nada se não focar no seu presente, no seu agora. Não deixe uma incerteza ou um trauma te limitar de fazer ou começar algo. Não temos tempo para isso. Simplesmente não temos tempo para isso, porra. Sabe? É absurdo. Eu sei que traumas vai te limitar. Todos passam traumas, todos têm consequências ruins, todos têm uma vida, uma história triste. Todos. Pô, dei meu exemplo ali da adolescência, final do ensino médio. Tem o exemplo da pandemia. Perdi carro, perdi notebook, computador, celular. Perdi minha faculdade, que eu tive que trancar porque não tinha dinheiro para pagar. Eu vendi o carro. Eu perdi primo, perdi prima. Eu perdi meu bisavô. Eu perdi uma pessoa muito próxima. Perdi minha mãe. Perdi tudo na pandemia, sabe? Eu perdi muita coisa. Perdi muita coisa. Meus investimentos, empreendimento, foi de arrasta. Então, assim, relacionado às coisas que eu falei, bem materiais, não me importa. Conquisto, tô aqui com um notebookzinho hoje. Conquistei depois, sabe? Mas tem coisas que não voltam, como por exemplo a minha mãe, amigo de infância que eu perdi, meu primo, minha prima que eu convivi desde a infância, sabe? Só que eu vou deixar isso me limitar? Não. Vou utilizar como força, como combustível para me levar mais, mais e mais longe. Não deixa isso te limitar. Não pode. Não pode te limitar. A gente não tem tempo para isso. Para se concentrar no passado ou demais no futuro. Não. Vamos agir no agora. Pegar tudo isso que passou, tudo isso que eu perdi, me dá mais fôlego, me dá mais combustível para me levar mais longe. Enfim, não faça algo para ter aprovação de outras pessoas, sabe? Não é prazeroso. Essa questão da morte é foda, né? Porque acredito que é onde mais pega todo mundo para se limitar. Eu tinha muito, não medo da morte, né? Porque aí é uma perspectiva que eu não vou dizer que eu criei, mas que eu raciocino comigo mesmo. Que eu cheguei na conclusão que ninguém tem medo da morte. A gente tem medo de perder as coisas. Como assim? Você não tem medo de morrer. Você tem medo de, sei lá, deixar sua mulher pra trás, seus filhos, sua casa, seu carro, tudo que você pode viver. Os momentos, experiências, memórias, lembranças, enfim. Você tem medo de perder isso e não de morrer. Entende? Eu não vou negar que há um ano atrás, 2023 pra trás, se Deus falasse, ó, vou te levar hoje, eu falava, tô pronto, pode vir. Qualquer hora que quiser. Quer dizer, não ia deixar nem a última palavra, só falar, pode me levar. E hoje em dia eu já. Eu não quero. Eu não quero. Assim como o Van Gogh não via graça na vida, só via graça no abstrato, eu também comecei a enxergar graça na realidade. Eu vi o quão incrível a realidade é, né? Hoje eu tô casado, não no civil, né? Mas eu tô casado e meu Momô salvou minha vida, né? Minha princesa salvou minha vida.
a minha namorada, né? E eu só tenho a agradecer, sabe? Ela me mostrou outra perspectiva, outra vontade. Não é nem outra vontade de viver, é uma vontade de viver. Coisa que eu nunca tive, sabe? Enxergar coisas que antes eu não enxergava. Que seria a beleza no real, a beleza na realidade. Então, quando eu falo pra vocês que a morte é algo que limita a gente de muitas coisas, sim, ela é real, mas a gente pode utilizar ela como combustível, entende? A gente pode utilizar como combustível. Assim como a minha princesa, minha esposa, me apresentou e salvou a minha vida, sim, tem tanta coisa pra acontecer na vida da gente ainda. Sabe? Em que ponto a gente chega que a gente não vê graça na vida, que a gente não vê sentido? Aí eu refuto não, aí eu faço outra pergunta pra vocês. A vida deveria ter um sentido? Por que que a gente quer ser egoísta a ponto suficientemente de a gente ter que ter um sentido pra viver? Eu sou especial. A minha existência tem que fazer sentido, porque, nossa, eu tô no centro do universo. Não! Sua vida não tem que fazer sentido. Se você tem um sentido na sua vida, se você escolheu, se você descobriu, se você. Enfim, perfeito, ótimo, porque é subjetivo. Você tá dando sentido à sua vida e não sentido à vida de maneira geral. A vida de maneira geral não tem que fazer sentido. E se você quiser viver a sua vida sem fazer sentido, tá tudo bem. A limitação é a gente querer deixar de viver por conta disso, sabe? Por conta de que eu não enxerguei um sentido pra minha vida, então a vida não faz sentido. Não, não é assim. Ela não deveria fazer sentido. A gente tem que parar de ser egocêntrico, de achar que tudo gira em torno da gente. Não é assim. Não é assim. Viva a vida. Seu sentido é o quê? Descobrir coisas da vida. Seja feliz. Sinta. Sim, se permita sentir o mal, o ruim, a felicidade, a tristeza. Só sinta, só viva, né? Gente, não façam algo para ter aprovação de outras pessoas, pois saúde mental não se obtém de uma hora para outra. Para Carl Rogers, uma concepção saudável do si não é uma identidade fixa, mas uma identidade fluida, em mutação, aberta a possibilidades. A vida é um labirinto com diversas saídas. Ou seja, ser livre é exatamente fazer o que você tem vontade de fazer. Mas também não fique refém apenas da sua vontade. Porque se você ficar refém apenas da sua vontade, não é liberdade. Tem que fazer o que não gosta também. A vida é sua. Quem tem que gostar ou se sentir confortável com o que você faz ou deixa de fazer é você. Viva a sua vida, sem precisar da aprovação de ninguém que não seja a sua própria aprovação. A vida é sempre assim. Alguém que não conseguiu fazer algo vai tentar te colocar para fazer aquilo que eles não foram capazes de fazer. Mas é uma atitude extremamente egoísta, né? Mas você tem que viver a sua vida. Sempre vão ter pessoas querendo viver a vida dos outros. E é importante você perceber se aquilo é de fato a sua vontade ou o que verdadeiramente tem desejo de fazer. E por mais estranho que seja, simplesmente viva a sua vida. Afinal, é como Kafka já dizia: o sentido dessa vida é que você morre. E nunca se esqueça, é preciso ter o caos dentro de si para dar luz a uma estrela dançante. Friedrich Nietzsche. Muito obrigado a todos e Deus no coração de todo mundo.